Fala aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e eu publico vídeos novos neste canal todas as terças e sábados ao meio-dia. Por isso, se esse conteúdo for útil para você, considere deixar um like e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Bom, indo ao que interessa, eu gostaria de comentar no vídeo de hoje sobre a relação da cafeína com os estudos, a partir da minha própria experiência, obviamente. Não pretendo aqui entrar em nenhum dado científico, pesquisa ou o que quer que seja. A partir da minha experiência nua e crua e como eu percebi que estas coisas se relacionavam no meu dia a dia e ainda se relacionam de alguma forma, né? A questão é a seguinte, tá? Por que eu tive a ideia de fazer esse vídeo? Por que eu venho pensando nisso? Porque, por conta da quaresma, nos últimos 40 dias eu cortei a cafeína da minha vida. E foi só aí que eu percebi o quanto eu era viciado em cafeína, tá? O quanto eu era completamente dependente da cafeína. E a partir disso eu comecei a refletir e me perguntar quando foi que eu comecei a tomar café todos os dias. E eu me surpreendi com a minha própria resposta, porque se eu não me engano, eu não tinha noção que fazia tanto tempo, se eu não me engano, foi há uns 6 anos mais ou menos. Porque eu me lembro de, na minha graduação de economia, começar a comprar um Red Bull ou um café todas as vezes que eu ia para aula. E com o tempo a coisa foi se agravando, eu fui gostando cada vez mais de energético, de café, novos sabores foram surgindo tanto para um quanto para outro, eu fui curtindo cada vez mais a experiência e chegou ao ponto de, antes agora de eu cortar, eu tomar pelo menos 2 cafés por dia. E por que eu digo pelo menos? Porque eu tomava um no período da manhã, junto do café da manhã, e um depois do almoço à tarde. Pelo menos por quê? Porque esse é o básico, isso é o básico que eu fazia, tá? Isso daí não podia faltar nenhum dia, senão eu ficava com sono, dor de cabeça, estressado, não conseguia fazer nada, não conseguia ler, não conseguia estudar, não conseguia escrever, não conseguia fazer absolutamente nada. Mas além destes dois, quando havia alguma coisa diferente na minha rotina, eu tomava também um energético. Por exemplo, eu havia falado aqui nos vídeos do ano passado que eu criei o hábito de tomar um energético todas as vezes em que eu gravava um vídeo. E eu realmente fiz isso. Ou seja, nesses dias, além de tomar os 2 cafés, eu tomava um energético, tá? E em dias que eu ia dar aula, também no meu trabalho, eu também tomava um energético. Porque eu queria me sentir disposto, eu queria sentir a experiência, tá com ânimo, tá com a atenção bastante desperta, não ficar cansado nem nada do tipo, então eu tomava um energético para ficar bem acordado, né? E às vezes, quando mesmo tomando os 2 cafés eu ficava cansado e eu tinha que fazer alguma coisa, escrever algum ensaio, escrever alguma coisa, qualquer assim, um projeto, um artigo, meu trabalho, meu mestrado, nossa, no meu mestrado eu bebi tanto energético, meu Deus do céu. No meu mestrado e no TCC, eu lembro de ter comprado muito energético, ter tomado muitas vezes, meu Deus do céu. Mas, além disso, eu tinha que, por exemplo, estudar alguma coisa e eu estava cansado, eu comprava um energético. Então, eu entrei nesse ciclo de o meu estado base, né, a minha base ser 2 cafés por dia. E aí, para ganhar um ânimo a mais, uma disposição a mais, tomar ainda por cima um energético. Sim, eu nunca tinha parado para pensar no quanto eu havia me tornado dependente da cafeína, porque virou uma coisa de rotina. Tipo, pô, vou tomar um café da manhã, toma um cafezinho. Pô, depois do almoço, um cafezinho depois do almoço, pra ficar acordado, porque depois do almoço dá uma canseira, dá sono e tal, então precisa tomar um cafezinho. Então, como aquilo passou a fazer parte da minha rotina, simplesmente se dissolveu, sabe? Não virou algo a que eu desse, que me chamasse atenção de alguma forma, que viesse a minha consciência para eu pensar, para eu meditar, nossa, será que eu tô fazendo isso? Será que é bom, se não é e tal? Só me veio a consciência agora quando eu tentei cortar. E eu consegui. Eu realmente consegui. Não tomei uma gota de café ao longo desses 40 dias. Só que no início foi muito difícil. No início foi uma experiência, digo, fisiológica mesmo, sabe? Não foi uma questão de, nossa, querer muito tomar o café, mas fisiologicamente falando, o efeito que isso teve no meu corpo foi extremamente difícil. Eu passei uma semana praticamente só dormindo. Eu não conseguia, eu não tinha disposição para nada, tinha uma dor de cabeça inacreditável nos primeiros dias, não conseguia me concentrar, não conseguia pensar em nada direito, eu passei uma semana vegetando, basicamente, sem conseguir levantar da cama. Mas depois dessa uma semana,
Quando o meu corpo começou a estabilizar, começou a entender que eu não ia dar mais cafeína para ele, a coisa foi ficando muito interessante e foi muito diferente do que eu esperava. Porque eu esperava que o efeito no meu corpo seria o seguinte. Eu esperava o seguinte, ó. Agora eu vou ficar muito mais estável, tá? A minha linha base vai ser muito mais estável de ânimo e disposição e atenção, né? Só que eu não terei mais aqueles picos de atenção, aqueles picos de ânimo e disposição que eu tinha quando eu tomava café. Isso contrastaria com a minha experiência enquanto eu consumia cafeína, porque ela era muito mais instável, né? Obviamente, né? Era, que nem eu falei, a minha linha base era tomar os 2 cafezinhos, então era como se eu tivesse mais abaixo, né? Isso contrastaria com a minha experiência, é isso que eu tinha por expectativa, porque enquanto eu tomava café eu estava mais abaixo, eu ia subir muito e descer de ânimo e disposição. Só que o que aconteceu foi muito diferente. O que aconteceu foi, eu me senti, nesses 40 dias, muito mais disposto e muito mais animado para estudar, para escrever, para me exercitar e para fazer uma série de coisas diferentes no meu dia do que eu sentia mesmo quando eu consumia café e energético no meu dia a dia. Então, o que foi surpreendente para mim é que a linha base, ela não ficou abaixo dos picos do que eu sentia antes. Na verdade, ela se tornou a regra, né? Esses picos é como se eles fossem a regra para mim. Eu me surpreendi muito, muito mesmo nessa última semana, nessa semana aqui, né, a de agora, quando eu tive de escrever o roteiro pro último vídeo que eu publiquei, que foi o vídeo sobre o C.S. Lewis. Por quê? Porque eu fiquei até 2 horas da manhã escrevendo o roteiro, lendo o ensaio, preparando o material, e 2 horas da manhã do dia anterior. E eu gravei o vídeo no dia seguinte de manhã para poder publicar ao meio-dia. E eu, no momento em que eu fui deitar, depois que eu havia terminado tudo, 2 horas da manhã, eu pensei, nossa, mas que besteira que eu fiz, eu deveria ter preparado isso antes, não deveria ter deixado tanto para a última hora, olha o absurdo, agora eu vou acordar cansado no dia seguinte, vou gravar o vídeo com cara de cansado, não vou conseguir pensar direito, porque quando a gente está cansado e não dorme muito bem, a atenção não funciona bem, o discurso se embola, uma palavra vai comendo a outra e não tem o que fazer. Comecei a ficar preocupado e ansioso. Eu falei, mas tá bom, vou dormir e paciência. É o que aconteceu, né? E foi o que eu fiz. Dormi, acordei no outro dia normalmente, no mesmo horário de sempre, com o meu despertador, levei o meu cachorro passear, comi alguma coisa. E o que me surpreendeu muito, eu não fiquei cansado, mas nem um pouco cansado. E eu dormi muito menos do que eu costumo dormir normalmente. Né? Acho que ficou um pouco redundante, né? Do que eu costumo dormir. Mas não, eu consegui gravar o vídeo, consegui falar o que eu queria dizer naquele vídeo, não me embolei, não foi difícil, eu não me senti cansado, e o que me surpreendeu ainda mais, eu não me senti cansado depois, durante todo o dia. Eu fiquei com o mesmo estado de ânimo que eu fico todos os dias. Então, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que ter retirado a cafeína deixou o meu corpo muito mais estável e muito mais bem preparado para lidar com essas situações. Por quê? Porque se fosse o caso de eu dormir pouco e eu ainda estar consumindo cafeína, o que eu faria é óbvio, eu sei o que eu faria. Eu já teria essa expectativa no dia anterior. Eu falo, não, eu vou acordar no outro dia e eu vou tomar um energético pelo menos, né? Um café e um energético. Porque senão não vai dar, senão não vou ter ânimo, senão não vou conseguir pensar direito e por aí vai. A minha experiência foi extremamente surpreendente porque eu me senti ao longo desses dias como se eu estivesse sempre no estado de pico, como se eu estivesse sempre acima, como se eu estivesse sempre com o ânimo e disposição que eu somente obteria se tomasse energético e café. E aí agora isso me criou um baita dilema. Por quê? Porque eu gosto muito de café e eu gosto muito dos energéticos que eu costumo tomar. Inclusive eu trouxe eles aqui, eu trouxe os meus favoritos, o Reign, que é da BCAA, né? Nossa, tá até pingando, tava bem gelado. O Red Bull de pomelo, nem sei se é assim que se pronuncia, e o Monster branco, né? Eu trouxe um de cada marca que são os meus favoritos, mas esse aqui é o que eu gosto mais. Esse aqui é um espetáculo, muito, muito gostoso, muito bom. E eu tinha comprado eles pra meio que, sabe, comemorar no último dia na quaresma, tipo, beleza, passou, agora eu vou tomar um pra comemorar, sabe, domingo de Páscoa e tal. E eu nem sei se eu vou voltar a tomar, porque foi muito melhor para os meus estudos.
tá? Porque o vídeo tá relacionado com isso, né? A vida de estudos e a cafeína e o energético foi muito melhor para os meus estudos. Eu me senti muito mais disposto, muito mais atento para fazer as minhas leituras, e o que estava acontecendo antes, quando eu estava consumindo diariamente cafeína, bastante cafeína, é que eu não conseguia ler. Eu não conseguia ler sem tomar um café, sem tomar algum energético. Não tinha como. Eu ficava extremamente cansado, as palavras começavam a se embaralhar na minha cabeça, e passados 30 minutos eu dormia, porque eu não aguentava. Ficava com muito sono, começava a piscar pesado, sabe? Então, tá aí. Pelo menos essa foi a minha experiência. Não sei se é a experiência de bastante gente aí, se alguém já passou por isso. Fique à vontade para se manifestar nos comentários, eu leio todos sempre. Mas é isso, pessoal. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Não sei se eu tenho mais algum comentário relevante a se fazer. Acho que é só isso mesmo. Queria falar dessa minha experiência e o quão surpreendente foi. E que eu vou repensar completamente o meu hábito, o meu consumo de café a partir de agora. E é isso, pessoal. Como sempre, se você quiser se aprofundar em filosofia para além dos vídeos que eu publico aqui, eu ofereço aulas particulares de filosofia antiga, que é aquilo em que eu me especializei. Então, se você tiver interesse, basta entrar em contato comigo pelo e-mail que está na descrição desse vídeo. Além disso, eu convido você também a me acompanhar no Substack, que é onde eu tenho publicado ensaios mensais e mais algumas coisas também a respeito de leituras que eu venho fazendo, reflexões gerais sobre essas leituras e etc, né? E também tem o meu Instagram, onde eu publico algumas coisas a respeito dos bastidores da minha vida de estudos, digamos assim, tá? Então todas essas coisas estão na descrição. Se você tiver interesse por alguma delas, basta clicar ali e me acompanhar. E é isso, pessoal. Eu agradeço por me acompanharem até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!